boa tarde. Vamos falar hoje sobre a cinética da secagem. Vamos continuar aí a nossa aula 4 da série de secagem de sólidos. Então, a velocidade, ou taxa de secagem, R, ela é em função da variação, né, da massa de umidade evaporada em relação à área e o ΔT. Também pode ser expressa como menos ms dividido pela área vezes dx dt. O ms dx é a massa de umidade evaporada. Então, ms é a massa de sólido e dx é a umidade. Então, aqui eu trago para vocês a curva experimental de Sherwood. Então, nós temos dois gráficos, a umidade versus o tempo e a taxa de secagem versus a umidade, que é nossa aula de hoje, né? Então, a umidade, ela é medida em quilos de água por quilo de sólido seco. Então, o que mostra esse gráfico? Que a umidade, ela vai decrescendo, né? Conforme vai aumentando o tempo, né? Então, nós temos vários estágios, então, de AB, BC, CD. Então, a gente vai entender todas essas etapas e ver o que está ocorrendo com o nosso sólido. Então, por exemplo, vamos lá, vamos começar aqui. No trecho AB, a nossa umidade decresce, né? Então, é um período, ele é temporário, é um período muito curto, onde está ocorrendo, a velocidade está crescente, é um pré-aquecimento do sólido. Então, ele é um período muito curto e a secagem ocorre na superfície do sólido. Então, vocês vão entender melhor no nosso próximo slide. Trecho BC. Então, o trecho BC, ele já começa o aquecimento, só que numa velocidade constante, que vocês podem perceber. Por que é constante? Porque aquela umidade que está no interior, aquela umidade, ela é maior do que a umidade que está sendo evaporada na superfície. Então, ela consegue fazer com que a umidade, a taxa de velocidade seja constante. Então, nesse trecho, a velocidade crítica é a velocidade da evaporação, ou seja, da condução ou convecção do calor do gás, né? Então, do gás para o sólido, para a umidade do sólido. Então, a velocidade de migração, no caso da umidade interna, ela é maior que a velocidade da água que evapora. Então, a evaporação, que é a condução ou a convecção, é a nossa resistência aí do processo. Então, é a que tem menor velocidade. A umidade crítica, então, vai chegar um ponto que ele vai chegar nessa umidade crítica, que é o ponto final desse estágio. Então, ele vai continuar secando. De CAD, ele vai continuar diminuindo, só que daí ele já sai, aí já não vai ser mais constante a velocidade já vai começar a cair. Por quê? O que acontece? Porque a nossa umidade interna, a velocidade ela já começa a diminuir. Então, você vai começar a ver que na superfície já não temos mais muita umidade livre para secar. Então, porque já está diminuindo a velocidade. E no trecho DE, continua, né, diminuindo a umidade até chegar ao nosso ponto final, que é a nossa umidade de equilíbrio. Então, nesse trecho DE, vocês podem ver que a velocidade, ela diminui. Então, eu acabei esquecendo de dizer que o trecho CD é o primeiro estágio, né, de taxa de secagem decrescente, né, e aqui é o nosso segundo estágio de taxa de secagem decrescente. Então, nesse ponto aqui, a nossa velocidade de migração, né, que é a nossa velocidade de difusão, ela vai diminuir muito. Então, ela não vai ser suficiente para conseguir levar a umidade para a superfície. Então, a gente já não vai ter muita umidade livre, né, para secar. Então, isso significa que a gente já está no fim da secagem, né? Então, a nossa velocidade aí nesse ponto é a velocidade controladora, né, que é a menor velocidade, é a nossa velocidade de difusão. Então é isso. Vamos tentar entender aqui nesse próximo slide, que são os estágios de secagem para sólidos granulares.
Então, no período de taxa constante, então a gente tem a umidade livre, então, que é aquele estágio que a gente falou lá atrás, que é o nosso período BC, né, que a umidade está diminuindo a uma velocidade constante. Então, a umidade livre, né, então a gente tem aqui o que está imperando nosso processo que impera é o processo de convecção ou condução de calor através do gás. Então, não interfere nesse ponto aqui, não interfere a migração, a taxa de migração, porque a velocidade é alta, né? Então ela não está interferindo aqui no processo. E a temperatura aqui na superfície é a mesma do gás. Por exemplo, se você estiver passando um ar, então vai ser a temperatura do bulbo úmido do ar, né? Agora, nessa próxima figura, que é o primeiro período de taxa decrescente, a gente já começa a ver que a velocidade diminui de migração, né, que é a velocidade de difusão da umidade, então já começa a diminuir. Então, a gente já não tem mais muita umidade livre, né, solta aqui, para fazer aqui a nossa evaporação. Então, sinal de que a umidade já está diminuindo. Então aqui no primeiro, só para lembrar um pouco, aqui na primeira imagem, que eu não falei, que essa umidade livre ela é composta tanto quanto pela umidade intracelular, quanto a umidade que fica aqui nesses intertícios. Então é uma mistura, né? E nesse ponto aqui, a gente já não tem mais muita umidade livre, o que tem é a umidade que está saindo do interior, né, do sólido. E a temperatura, ela ainda é do bulbo úmido, né, se for ar passando. E no nosso segundo período de taxa decrescente, a gente já não vai ter, a gente já observa que já não tem mais umidade livre. E a umidade que está no interior, ela já não consegue, já não tem forças, aquelas forças capilares para chegar na superfície. Então, por isso que é no final, né, quando a gente já não tem mais essas umidades, é o final da nossa secagem. Então, é isso. Eu passei aí para vocês um pouco de como que ocorre a secagem em um sólido granular. Espero que tenham gostado aí da aula. Se gostou, curtam, se inscrevam no canal. Então, boa aula e bons estudos para vocês. E continuem assistindo aí que eu vou trazer mais vídeos legais aí para vocês.